Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos abrir a palavra de Deus nesta noite em Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5. Eu quero ler com vocês versículos 16, 17, 18, 22 até o 26. Por favor, Gálatas 5. Esse texto é esplêndido. Sábado passado nós tivemos um encontro bem abençoador aqui, né, Camila? O William, foi tão gostoso aqui no estacionamento. Estávamos em vários jovens. E foi um tempo muito bom. Nós ouvimos um pouquinho sobre o Espírito Santo. Hoje eu quero continuar essa toada e falando um pouco mais do Espírito Santo. Gálatas 5, 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da vossa carne, ou da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Irmãos, esse texto foi escrito para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que já tiveram um encontro com Jesus. Portanto, Paulo transmitiu a base doutrinária para as igrejas da Galácia até o capítulo 4. Agora, ele vai aplicar a doutrina. Todo o ensino de Paulo era assim. Ele transmitia a base doutrinária para a igreja e em seguida aplicava a doutrina. A teologia desemboca na ética. O conhecimento produz vida. Luz na cabeça, fogo no coração. Doutrina, vida. Conhecimento, vida. Quanto mais luz, mais vida. Quanto menos luz, menos vida. Menos experimentemos aquilo que Deus tem para nós. A influência pecaminosa até o capítulo 4 dos falsos mestres trouxe grande confusão sobre a liberdade cristã. Então Paulo agora vai nos trazer dois princípios. Primeiro, que seremos divididos, ou dividiremos o sermão em dois pontos. Nós vamos compreender em primeiro lugar o conflito cristão. A minha sobrinha, que eu tenho certeza que não me assiste agora, que mora em Sumaré, certa feita, antes de virmos para cá um pouco, ela me ligou e disse assim: tio Marco, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu disse: pois não, se eu puder ajudá-la. 25 anos. Como eu posso vencer a carne? Como vencê-la? Na hora o Espírito Santo me trouxe à mente esse texto. Por isso, ao escrever, o William me chamou segunda-feira bem cedo, mas quando eu falava com ele pelo WhatsApp, o próprio Espírito Santo me disse assim: fale com eles lá sobre o conflito da Bruna. Falei: como assim?
exponha um pouco, continue o que vocês ouviram no sábado no estacionamento e exponha Gálatas 5 para eles, assim claramente como vocês ouvem a minha voz nessa noite. Eu falei, que formidável. Então eu quero dividir essa mensagem em 2 pontos apenas. Eu não li os frutos da carne, porque não é para falar sobre fruto da carne hoje, não, ou sobre as obras da carne. Então eu quero ver com vocês, em primeiro lugar, nós vamos compreender o conflito cristão. E o que é isso? Irmãos, a vida cristã é um campo de batalha. Trata-se nesse campo uma guerra sem trégua entre a carne e o espírito. Todo dia. O espírito e a carne têm desejos diferentes e isso gera conflito dentro de nós. Eu quero ver 3 pontos e por favor, me escuta, isso é muito interessante. Primeiro, como vencer a batalha interior? A resposta está no versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, a teologia de Paulo é formidável. Ande e jamais. A carne representa o que somos por nascimento natural, Adão. E o espírito, o que nos tornamos pelo novo nascimento, o nascimento do espírito. A carne tem desejos ardentes que nos arrastam para longe de Deus, pois os impulsos da carne são inimizade contra Deus. Os desejos da carne nos levam à morte. A palavra concupiscência aqui no grego é epitumia, geralmente usada no sentido de ansiar por coisas proibidas. Concupiscência, epitumia, gera em nós afastamento de Deus e nos leva para longe da vontade de Deus. A carne, ela tem inclusão para aquilo que é sujo. Somente pelo Espírito de Deus podemos caminhar em santidade. Escutem, a velha natureza sempre procura algo imundo. A nova natureza anseia por aquilo que é santo e puro. Por isso Paulo diz, como vencer a batalha interior? Ande no Espírito, e jamais vocês vão querer satisfazer as concupiscências da carne. Como vencer? Ande no Espírito. Ande no Espírito. Quer vencer a carne? Há um corredor bem estreito, e esse corredor chama-se centro da vontade de Deus, Espírito Santo de Deus. Segundo, como entender a natureza dessa batalha interior? Olha o versículo 17. Olha o que diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Como entender isso? Pastor Eloy sempre diz isso, eu quero reforçar essa noite. Fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Pecado nos rodeia. Ele
tenazmente nos assedia, como diz Hebreus 12, que eu expus numa manhã dessas. Ele tenazmente nos assedia. No campo do nosso coração ainda se trava uma guerra sem pausa. O conflito permanece entre a carne e o espírito. Precisamos sujeitar nossa vontade ao espírito, em vez de entregá-la ao comando da nossa vida, à carne. Agora, convém observar que o cristão não é capaz de vencer a carne simplesmente pela força da sua vontade. Eu acho interessante é que algumas pessoas, elas pensam o seguinte: eu vou conseguir vencer tal coisa. Eu tenho a força, como dizia o He-Man, eu tenho a força e eu vou conseguir vencer por mim mesmo essas paixões. Romanos 7, 15 e 19, Paulo diz algo muito formidável. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quem diz isso? Paulo. Mostrando-nos algo formidável. Paulo não nega que há vitória. É óbvio que há vitória. Simplesmente, Paulo ressalta em Romanos 7, e aqui, que não se pode alcançá-la pelas forças da nossa própria mão, ou pela nossa própria vontade. Irmãos, precisamos nos sujeitar ao Espírito Santo para vencer a batalha interior. Por isso, precisamos do Espírito. Por isso, precisamos ser cheios do Espírito. O mesmo Espírito que ouvimos sábado passado, precisamos tê-lo e ser cheio dele. Precisamos nos sujeitar ao Espírito Santo em cada área da nossa vida, todas elas, nas amizades, no namoro, nas finanças, no relacionamento com outros irmãos, todas elas, no trabalho, tudo. Todas as áreas que envolvem o seu ser precisam ser submetidas ao Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo de Deus. Todas as áreas, submeter ao nosso ser a Ele, a Ele. Terceiro, como viver livre da condenação do preceito exterior. Olha o versículo 18. Mas, Paulo, se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Estar sob a lei significa derrota, escravidão e maldição. Porque a lei não pode nos salvar. Isso é o que diz Romanos 7. É o Espírito que nos põe em liberdade. A lei exige de nós perfeição absoluta. E por isso mesmo a própria lei nos condena. Porque não somos perfeitos. Tiago 2,10 diz exatamente isso. Se vocês praticarem 9 e pisarem na bola em 1, vocês são culpados de todos. Sabe o que o Tiago diz em tese? Somos imperfeitos, a lei é perfeita, não podemos cumprir a lei. Porém, quando somos guiados pelo Espírito, já não estamos mais debaixo da tutela da lei. E por isso, somos livres. 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 O Espírito é como guia. Diz o versículo 18. Que
que o cristão deve seguir: guia. O Espírito Santo nos guia, mas se sois guiados pelo Espírito, o brado de Romanos 5:1 cabe a nós. Vocês estão livres, justificados, pois, hoje, vocês têm paz com Deus. Antes, ninguém tinha paz com Deus. Justificados e livres da tutela da lei pelo Espírito Santo, somos livres. Como vencer a batalha interior? Ande no Espírito. Ande. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, até o seu coração parar. Ande no Espírito. Como entender a natureza da batalha interior? A carne milita contra o Espírito, ou seja, submeta-se à vontade do Espírito Santo de Deus, todos os dias, todos. E terceiro, se temos o Espírito, somos guiados pelo Espírito, então somos livres de toda condenação do pecado. Segundo lugar, vamos compreender agora o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo faz um contraste entre as obras da carne, dos versículos 19, 20 e 21, para o fruto do Espírito. Se as obras falam de esforço, o Espírito é algo natural. As obras da carne são resultados do nosso labor, mas o fruto do Espírito realizado em nós, pelo próprio Espírito de Deus, sem força, sem batalha, sem guerras. Há 4 verdades aqui sobre isso, escutem. Diz o versículo 22 e 23 que o Espírito produz em nós o seu próprio fruto. Irmãos, escutem isso. Isso é quase um culto de doutrina para os jovens, mas é uma bênção para nós, porque estamos falando do maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Vamos ver em primeiro lugar as virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Virtudes, 3. Primeira, olha o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é: primeira, amor. Irmãos, nunca foi tão necessária um fruto do Espírito na vida de alguém como o amor. Bem sabemos que na língua original grega há 4 termos para amor. Primeiro é eros, é o amor do marido para a esposa. Segundo é filia, é o amor entre os próprios familiares. Terceiro é storge, aplica-se o amor entre pais e filhos. E o quarto é o ágape, é um amor benevolente para todos aqueles que me cercam. É desse que Paulo fala. Como é o amor ágape? Sempre que nos for exigido amor, dê. Sempre que for exigido de nós amor, dê. Esse é um amor benevolente que nunca pode estar em falta.
Porque aquele que tem o Espírito, está cheio do Espírito, ele ama, diz Paulo. Ama, amor. Segundo, alegria. Se existe algo que a pandemia trouxe em muita gente, é tristeza. Tristeza pela perda de alguém, pela perda de algo, por circunstâncias adversas que nos cercam por causa da pandemia ou dos frutos da pandemia. Mas diz Paulo que o fruto do Espírito é alegria. Palavra alegria aqui é charra. É uma alegria fundamentada basicamente no relacionamento consistente com Deus. Irmãos, me escutem, por favor. Não importa o que passemos, ou já passamos, ou o que passaremos. Os filhos têm o Espírito. E aqueles que têm o Espírito são felizes. Alegria. Eu nunca me esqueço de Neemias 8:10. O autor diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria, irmãos, ela nunca vem de dentro, ela vem do alto para nós. Alto para nós. Porque se dependermos de circunstâncias para sermos felizes, talvez aos seus olhos você não tenha nem motivos para sorrir ou para ser feliz, mas a alegria aqui do texto, ela vem de um alto e sublime trono, e naquele trono está sentado o Pai e o Filho. É do Senhor que vem a nossa alegria, é do alto que vem a nossa alegria, e louvado seja Deus, que a nossa alegria vem do alto. Terceiro, é paz, amor, alegria e paz. A palavra paz aqui é eirene. Refere-se à consciência de que nossa vida está nas mãos de Deus, apesar dos problemas. Isso é paz. É deitar e pegar no sono, porque o Senhor nos sustenta. Isso é paz. Isso é ter paz. Como alguém consegue ter paz desempregado? Como alguém consegue ter paz muitas vezes sem ter o que comer? Essa paz não vem da terra, queridos, não vem da terra, ela vem do céu. Isso é fruto do Espírito. Como é que você tem paz rodeado de circunstâncias adversas? É do alto. Como é que eu consigo ter paz? Eu me perguntei isso para o Senhor, estudando agora à tarde. Senhor, como é que nós conseguimos ter paz às vezes com algo na justiça, prestes a perder algo, mas na hora o Espírito Santo falou comigo, na hora, e eu escrevi isso há pouco. A paz, ela vem apesar dos problemas. Irmão, se você querer deitar e dormir quando nunca tiver problemas, então você nunca terá paz. Nunca. Às vezes falta algo mesmo. Às vezes nos falta coisas mesmo.
é amor, é alegria e é paz. Isso são virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Com Deus. Segundo, Paulo traz agora as virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Versículo 22, a segunda parte. Primeira, longanimidade. Longanimidade é macrotomia. É paciência para suportar injúrias de outras pessoas. Vou repetir para vocês e para mim. Macrotomia é você ter nas mãos a oportunidade de vingar-se e não fazer. Isso é macrotomia, é a paciência esticada ao máximo. Máximo. Isso é longanimidade. Segundo, Paulo traz aqui benignidade. Creostes. É uma disposição gentil e bondosa para com os outros. É uma pessoa amável, amável em todas as circunstâncias. Eu preciso muito do Espírito Santo, muito. Às vezes nos pisam no pé e nós quase matamos as outras pessoas. Terceiro, bondade. Longanimidade, macrotomia, criostes, e agora Paulo traz bondade. Agatosine. E o que é isso? A bondade pode reprovar, corrigir e disciplinar. Agatosine refere-se à bondade ativa como um princípio. Isso é tão interessante que João 2,15, Jesus mostrou bondade quando purificou o templo e expulsou os que transformavam o templo num mercado, mas mostrou creostes, benignidade, quando foi amável com a mulher pecadora, em Lucas 7,36, que ungiu seus pés. Bondade, benignidade. Isso nos fala de virtudes ligadas do nosso relacionamento com o próximo. Terceiro, Paulo fala agora das virtudes ligadas ao nosso relacionamento conosco. Primeira, versículo 22, fidelidade. Fidelidade é pistes, é alguém leal. Escuta por favor, lealdade. Pistes de fidelidade descreve uma pessoa que é digna de confiança. Irmãos, por favor, pense nisso. Pense. Eu sou alguém digno de confiança? Responda. Vocês podem confiar em mim, diz o Senhor. Pistes, leal. Eu preciso olhar, escutem, para cada um de vocês e ver que eu posso confiar em vocês. Isso é fruto do Espírito. Fidelidade
é alguém leal. Ai, como está difícil encontrar alguém leal, de você pôr essa pessoa na mesa e sentar com você na mesa, de pistes, e você se abrir, e ela se calar, e você sair daquela mesa, daquele café, daquele bate-papo e dizer: essa pessoa é pistes, é leal, eu posso confiar nela, eu posso confiar nele. Onde estão os pistes? Onde estão os leais? Em nome de Jesus, é quase que se Deus dissesse: onde estão? Eu os procuro. Por favor, vamos fazer um exercício aqui. Escute, é do Espírito Santo, escute. Pense na sua roda de amigos, os mais próximos. Você pode confiar neles? Tempo. Deixa eu tomar uma água, pense. Isso é um exercício. Exercise 1. Pense aí. Você é leal aos seus amigos? Seus amigos podem confiar em você? Fidelidade. Segundo, 23, mansidão. Ai, Senhor, me ajuda. Mansidão é prautes. É submisso. Irmãos, sabe o que significa a palavra submissão em seu grego original? Mansidão, aliás, é poder sob controle. Alguém manso é ter o poder que vem do alto sob controle. Essa palavra prautes era usada para um animal que foi domesticado e está sob total controle. Já viu um pitbull domesticado? Já viu um Rottweiler domesticado? Isso é poder sob controle. É um animal que era feroz, agora equilibrado. Equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. Mansidão. Mansos, prautes, mansos, equilibrados. Que Deus nos dê equilíbrio essa noite. Equilíbrio. Equilíbrio. Terceiro, domínio próprio. Palavra domínio próprio é akrateia. É ter domínio sobre desejos e apetites, inclusive sexuais. Domínio próprio é você ter poder para fazer, para tocar e comer, como Eva viu, tomou e comeu, lá em Gênesis 3. Mas você ver e domínio próprio, retroceder. É você ver e recuar. É ter domínio sobre desejos e apetites. Irmãos, essa lista de frutos do Espírito e de obras da carne
obras da carne, mas eu estou falando de frutos do Espírito. O Senhor precisa ver esses frutos em nós. Deus deseja ardentemente ver esses frutos em nós, na minha vida e na sua vida. Segundo lugar, primeiro, o Espírito produz em nós o seu próprio fruto. Segundo, olha o versículo 24, Paulo sai dos frutos do Espírito e diz no 24 que os salvos crucificaram a carne. Olha, e os que são de Cristo, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Meu Deus, notem o verbo, não está escrito aqui crucificarão, que muitos de nós confundimos ão com rã. Crucificaram, não é crucificarão, é crucificaram, passado, já aconteceu, não é algo que vai acontecer. O grego crucificados aqui do versículo 24 é starosan, indica uma ação completada no passado e pode referir-se à conversão. Ou seja, estamos ligados com Cristo na sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Paulo diz em Romanos 6,6: foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem em Adão foi crucificado com ele. Eu não posso mais viver a mesma vida que eu vivia antes, diz a Escritura. Nós não podemos viver pecando, porque eu nasci de novo. Então os salvos, diz Paulo, eles crucificaram a carne. Crucificamos a carne. Essa frase é de John Stott. Por favor, escreva isso no imã da geladeira. Crucificamos a carne, mas jamais arrancaremos os pregos. Se não me entenderam, eu repito. Stott diz: crucificamos a carne, mas deixe lá os pregos, não os tire de lá. Gálatas 2,19, Paulo diz assim: eu estou crucificado com Cristo. Eu estou. Essa crucificação fala de comunhão. Eu estou, não está um verbo, estou. Eu estou crucificado com Cristo. Estou hoje, estou amanhã e estarei depois. Estou. Aí ele pode dizer no 20, porque ele disse no 19: logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se eu estou crucificado com Cristo, já não somos mais nós quem vivemos, mas Ele vive em nós, habita em nós, nos guia todos os dias. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, a nossa responsabilidade é crer nisso e agir de acordo. Crer e agir. Primeiro é preciso crer e depois agir. Terceiro, estou terminando já.
Olha o 25. Os salvos vivem de forma coerente em relação a Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se o Espírito habita em nós e nós produzimos os seus frutos, precisamos agora andar no Espírito. Andar no Espírito. A palavra andar, ou de andemos aqui no grego, é stouchen, é permanecer em linha reta. Permanecer em linha reta. Ora carne, ora espírito. Ora carne, ora espírito. Ora carne, ora espírito. Isso não tem nada a ver com Deus. Nada. Nada. Irmãos, nada. Sabe aquela coisa que nós ansiamos falar, eu caí porque a carne é fraca? Ué, mas quem não sabe que a carne é fraca? Por isso que nós precisamos fugir. Ser forte é fugir. O forte foge, o forte não enfrenta a tentação. O forte foge. Eu acho magnífico uma história que certa feita perguntaram para um pregador americano, disse para ele: como suportar uma moça nua diante de mim? Martin Lloyd Jones. Ele disse: é simples. A mulher nua é como um palito de fósforos aceso, e eu, um barril de pólvora. Se a pólvora não chegar perto do fósforo, não explode. Então, recue. Recue. A Luciana está me assistindo em casa agora. A Luciana tem me dito muito para eu dar testemunho da minha vida. Quando eu falar aqui para vocês, eu quero dar um. Eu sempre me achei muito forte nessa questão de suportar mulher. Eu sempre dizia a Luciana: eu sou o cara. Eu dou conta, eu aguento. Eu nunca vou trair você. Eu trabalhei em rádio por 12 anos. Amava a rádio. Como Satanás conhecia quem eu era por falar, ele colocou na rádio que eu trabalhava certa feita uma mulher muito bonita. Muito bonita. Essa mulher ligava e ela pedia para passar da atendente para mim. Eu preciso falar com esse locutor. A voz dele é maravilhosa. Sabe, o peito inchando. Louvado seja eu. Quase que eu falava isso. Louvado seja mim. E aí não ia, até que essa moça falou: vou na rádio. Certa feita essa mulher chegou na rádio e disse assim: sou eu que te ligo. Eu disse: meu Deus. Irmão, para encurtar a conversa, essa mulher me tentou tanto, mas tanto, e eu vou repetir, ela era uma mulher muito bonita, muito bonita. Graciela, o nome da santa. Para resumir a conversa, o forte aqui,
Irmãos, Deus foi tanto comigo em todo o tempo, que eu creio que o tempo de rádio que eu fiz por 12 anos, foi um preparatório para o que via depois. Eu louvo a Deus pelo meu sogro investiu em mim, e nós fomos caminhando juntos por um tempo, até que eu fui embora. Mas eu estava tão cego pela moça, tão cego. E vocês conhecem a minha esposa Luciana, irmãos, a minha esposa é maravilhosa. Vocês imaginam há anos atrás o que era a Luciana Flor, aleluia. A Luciana sempre foi uma mulher maravilhosa, mas Satanás me cegou. Eu estava tão cego pela moça, e detalhe, eu nunca dei um beijo na moça. Eu não traí a Luciana, se era isso que vocês queriam saber. Não traí não. Mas Satanás me cegou tanto, mas tanto, que eu cheguei a colocar a moça no nosso carro, saí com a moça, e não aconteceu nada. Nós fomos num culto, numa Assembleia de Deus do Dalorto, e Deus usou Armando Coque. A Luciana me chamou para ir naquele culto. Ela falou: não quero ir em culto, mulher, porque eu estava cego, eu estava sendo induzido por Satanás. Eu nem queria mais casar com a Luciana. Escuta o barulho. Eu disse para ela: eu não quero mais você, eu não te amo mais. Olha o que o diabo faz. Entramos dentro dessa igreja, chegamos no culto, ó, o gaiato aqui entrou, a irmã veio. Assim diz o Senhor. Falei: meu Pai do céu, assim diz Deus, você é fraco, você é fraco, e eu permiti você passar tudo o que você passou, para te mostrar, você e toda a raça humana é fraca. Mulher nua se foge, ó homem. A mulher me disse: a carne se foge, a carne não se enfrenta, porque só existe uma coisa que pode derrubar você, e não é Satanás, é a sua carne. Agora, diz Deus, seja livre. E ela fez assim nos meus olhos, ó. Satanás foi embora. Somos fracos, fraquíssimos, muito fracos. Mulher se foge, homem se foge. Pastor Eloy vive dizendo isso para mim, eu louvo a Deus. Se foge. Irmãos, eu já passei tanta coisa para lá. Cada culto de jovem eu vou contar algo, vai dar um livro. Muita coisa eu já passei para lá, porque Deus me mostrou. Último, olha o 26. Os salvos vivem de forma coerente em relação aos irmãos. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Orgulho e inveja são obras da carne, não frutos do Espírito. A palavra vanglória aqui é kenodoxia. Isso é tão forte, eu termino com isso. Nada mais é do que a ambição ou anelo por honras. Você conhece alguém que tem sede de honra? Isso é vanglória. Isso é kenodoxia. Louvado seja eu. Ó, aleluia.
vanglória, quenodoxia. Eu termino. Orgulho, vanglória e inveja são filhas da ambição. Eu vou repetir. Vanglória, de quenodoxia e inveja são filhas da ambição. A pergunta para orarmos é: estamos dispostos a nos sujeitar ao Espírito e deixar que Ele opere em nossa vida?